Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo o replay dessa live. Hoje a nossa live é sobre a consciência que cura. Então, essa live tem como objetivo assim expandir a tua consciência, expandir o teu olhar. Quantas coisas na vida você pensa que você é a primeira pessoa a estar sentindo? E na verdade tem tantas coisas por trás. Então eu te convido assim a você ficar comigo aqui nessa live, para que você encontre algumas respostas, para que você tenha o entendimento de outras coisas. Então nós vamos juntos, eu vou esperar aí um minutinho até o pessoal entrando e nós já vamos iniciar. Boa noite, Ilse, boa noite, Tere. Eu vou convidar vocês a encaminhar o aviãozinho aqui para mais pessoas. Eu acabei entrando ali 5 minutinhos depois. Então eu só vou aguardar o teu Instagram e avisando que nós estamos na área e nós já vamos iniciar. Tá certo? Boa noite, Angélica. E vamos juntos nessa live de hoje. Deixa eu encaminhar aqui essa live para mais pessoas. Boa noite, gente. Vai encaminhando, me ajuda aí a levar essa mensagem para mais pessoas. E nós vamos iniciar. Boa noite, Cláudia. Essa live vai ser muito especial. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tudo certo, gente, com vocês? Coloca aqui, ó, a foguinho, vai clicando aqui que aí o Instagram vai entregando para mais pessoas. Eu percebi que o alcance das minhas publicações diminuiu, vamos dizer assim, o Instagram, ele tem umas coisa, né, que acontece aí. Então, assim, às vezes ele demora para entregar essa live para mais pessoas. Então, se você ficar colocando aqui o foguinho ou coraçãozinho, ajuda mais para realmente assim expandir, tá certo? Vou esperar só mais um pouquinho e nós já vamos iniciar então nossa live de hoje, que vai ser única, né? Vamos lá então, vamos iniciar nossa live de hoje. O tema dessa live é a consciência que cura. Mais do que isso, mais do que olhar para a consciência que cura, é entender que essa consciência ela está disponível para você. Tem coisas na vida, tem dores na vida, tem situações em que você passa hoje que parece que você é a primeira pessoa a sentir isso. E eu tenho refletido sobre isso, analisado a cada paciente que chega aqui. E essa semana eu recebi uma pessoa aqui assim que eu diria assim, quero contar para vocês entenderem assim com mais objetividade o que eu quero falar. Teve uma moça de mais ou menos não, 13 anos. E quando ela chegou até aqui, ela disse assim: a minha maior dor é que o meu pai não me ama.
E ela falou isso assim, olhando nos meus olhos. E aí a gente, né, conversei com ela sobre isso, para dar um novo significado para isso. Mas eu falei para a mãe dela assim, eu preciso que você venha fazer um atendimento. Não é ela que precisa vir, é você. E essa mãezinha, ela veio. Depois, assim, vamos dizer assim, primeiro pensar que era a filha, né? A filha que precisava de atendimento. E as mães, eu vejo, não é? Dão tudo para os filhos, se preocupam primeiro com os filhos e nem fazem ideia de que a cura está nelas. E quando eu atendi a mãe nessa semana, porque a filha esteve aqui no espaço, mas não foi atendida. Quando eu atendi a mãe essa semana, a mãe, olhando nos olhos, disse assim: a dor da minha infância foi a ausência do meu pai. E era uma mulher que não tinha se sentido amada pelo pai, era uma mulher que não tinha se sentido protegida pelo pai, era uma mulher que não tinha se sentido amada pelo pai. E aí, quando... Isso é um exemplo, mas quando a gente olha para a história, é possível se dar conta que você não é a primeira pessoa a estar passando pelas dores que você passa. E eu vou mais profundo. Essa menina, ela me disse assim, no dia que ela veio, eu penso em morrer. E aí, atendendo a mãe dela, nós chegamos na idade da mãe, em que a mãe também pensava em morrer, pela maior dor que ela sentia lá atrás, que era com o pai. Isso é um exemplo real, um caso real, de que as feridas, elas se repetem de geração em geração, até alguém não chegar e cortar a corda, como eu digo, e romper o padrão. E se você tiver a coragem de olhar para a tua história com verdade, você pode perceber que, bom, será que se você tem problemas financeiros, será que quando você olha para a tua mãe tinha dinheiro em mãos? A tua mãe lidava bem com o dinheiro? Quando você olha para o teu pai, você vê que era sofrido ter o dinheiro, que era um problema para ele, ou esse caminho já estava aberto? Ou essa ponte os teus pais já tinham atravessado? Porque tem tantas coisas na vida, tem tantas dores na vida que a gente acha que é a gente só. Talvez tem coisas que você sente que você acha assim, não, sou eu que sinto isso. Mas será mesmo? Será mesmo que você é a primeira pessoa daqueles que vieram antes a sentir, a passar pelo que você está passando? E aí a gente pode olhar para as áreas da vida. Então eu dei um exemplo aqui do financeiro, mas você pode olhar para a questão de relacionamento. E aí você olha para tua mãe e você vê, essa mulher tinha um relacionamento saudável, essa mulher era ouvida pelo companheiro, essa mulher era feliz na cama com esse homem, essa mulher tinha uma relação saudável com o marido. Quando você olha para o teu pai nessa questão de relacionamento, você vê que ele foi um homem feliz no relacionamento?
um homem que ocupava o seu lugar no relacionamento, um homem forte no relacionamento, ou um homem fraco, um homem sem postura. Então, muitas vezes a gente desconsidera a história. Só que eu tô aqui nessa noite para te trazer a consciência de que aquilo que você vive hoje, aquilo que você sente, ele não é só teu. E as maiores dores que você tem hoje, aquelas que você tem que parece assim que você não vai aguentar de tanta dor. Você pode ter certeza que não é você o primeiro, a primeira a sentir isso na vida. E eu quero dizer a sentir isso da tua geração, de mãe, pai, vó, vô. E aí a gente pode estender para outra área. Então eu dei o exemplo do financeiro, do relacionamento, e aí a gente pode ir para a área pessoal. Você, principalmente mulher, que não vê o seu valor, que assim não consegue aceitar o seu corpo, que consegue se sentir bem, que se sente assim humilhada pelas pessoas. Você acha mesmo que você é a primeira? Quando você olha, então, para aquelas que vieram antes, talvez elas nem puderam se cuidar. Talvez elas se abandonaram. E hoje, quando você não consegue fazer uma atividade física, você se dá conta de que você também se abandona. Aqueles que vieram antes se abandonaram e você talvez hoje também se abandona na vida. Não se alimenta bem, não faz atividade, não cuida de você, não vê valor em você. E se você não vê valor em você, é porque principalmente a mãe, com a mãe isso tá ligado. É porque você também talvez não viu ela se vendo com valor. Então, tem muitas coisas hoje na vida que você pensa que você é a primeira ou o primeiro, mas você não é. E isso acontece com abortos, e isso acontece com violência, e isso acontece com... Eu não sei se a live não cai se eu falar a palavra abuso. Acho que não caio. Mas às vezes você acha que você é a primeira ou o primeiro. E na verdade não. Na verdade a história está se repetindo. Porque eu quero te entregar assim algo que eu demorei um tanto. Acho que ninguém nunca me falou assim diretamente, né? Mas algo assim que transforma a forma que eu vejo a minha vida, que eu olho para a minha vida, que eu guio aqui os pacientes que chegam, que é tudo aquilo que te faltou na infância. Se você não preencher, você vai continuar sentindo a falta na vida adulta. Porque a gente reproduz. É como se copiasse e colasse. Então você copia tudo o que você sentiu quando criança e você cola na vida adulta. Então tem pessoas que chegam até aqui, que claramente elas fizeram de tudo para fugir da dor que elas viviam na infância. Por exemplo, de um pai que estava no álcool lá na infância, mas que quando foi para a vida adulta e que era o momento então dela construir uma nova vida, a história se repetiu.
E isso não acontece de forma consciente, porque consciente você gostaria que fosse diferente. Porque consciente você queria outro destino. Mas é preciso entender que tudo o que viveu na infância, se não for curado, se não for preenchido, se não for aceito, se repete na vida adulta. Então, por exemplo, você, mulher que tinha muita falta de pai, você que não se sente amada pelo pai, se não cicatrizar essa ferida com o masculino, quando você é mulher e você tem um companheiro, você se sente sempre abandonada por ele. Você se sente que você não é vista por ele. E por mais que ele faça, e por mais que ele seja, sabe, até diferente do que foi o teu pai, você sente a mesma coisa. É porque a ferida está aí. É porque precisa olhar com verdade para a tua história e precisa ver o que é que você precisa aceitar do que se passou na tua vida. Eu entendo que tem coisas que são muito duras. Eu entendo que tem coisas que talvez você não engoliu até hoje. Eu entendo que tem coisas que nem, vamos dizer assim, que parece muito trabalhoso liberar um perdão. Só que quando você entende que esse perdão não é pro outro, ele não é porque o outro merece, ele não é porque o outro mudou, não é sobre o outro, é sobre você. Porque até que está sujo, aqui ó, do lado de dentro, pelo que você viveu, a vida do lado de fora, ela continua acontecendo com aquelas vivências, com a mesma dor. E é por isso que se resolve assim muita coisa quando você traz para a consciência. Quando você traz para a consciência o que está por trás daquilo que você está passando, o que está por trás daquilo que você está sentindo, porque você pode ver isso como um fardo, sabe? Você pode ver essas histórias como algo pesado, com dor, sabe? Mas você pode olhar para tudo isso como algo também que te construiu até aqui. Você pode olhar isso com gratidão, sabe? Porque até o teu pai e a tua mãe, mesmo que eles não deram aquilo que você precisava, eles deram algo que é impagável, que é a vida. E eu entendo que talvez você está num lugar onde você precisa reformar tudo. Eu já estive nesse lugar, onde eu precisei olhar para absolutamente todas as áreas da vida. E eu continuo olhando, e eu continuo me curando, e eu continuo buscando conhecimento, buscando expandir a consciência, entender algumas coisas que estão ali ocultas. Mas mais do que isso, quando você entende que você pode ser o primeiro, a primeira, a construir uma história diferente, você toma o teu poder de volta. Porque eu quero falar algo para você que talvez está buscando a tua cura e você talvez não encontrou. Tem uma postura que se você estiver nessa postura, a cura não acontece. Qual postura, Thaís? Eu nem ia falar disso nessa live, mas vejo que é importante.
Porque se você via, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Se você via uma fragilidade muito grande no teu pai ou na tua mãe, por exemplo, se você via a tua mãe sofrendo muito e você sentia dó dela, por exemplo, então você via ela como vítima, você via ela frágil, por exemplo, e você via talvez um agressor, você via um culpado e uma vítima. E talvez essa configuração de ver alguém culpado e outro vítima, você tem até hoje. Às vezes é você a pessoa que se sente vítima. E talvez você foi vítima de muitas coisas mesmo. Mas ocupar um lugar de vítima, se sentir vítima, o que eu quero dizer é sempre tendo alguém para dar a culpa. É uma postura onde você não encontra a cura. Porque até ter culpados na tua vida, você não se cura. Até você procurar assim, quem é o culpado? O culpado por eu estar nessa situação é o meu pai. O culpado por nada dar certo aqui em casa é o meu marido. O culpado por eu não estudar é que a minha mãe não me incentivou. Enquanto você ficar nesse lugar de vítima, o culpado de eu não ter melhorado é que o médico errou no meu remédio. Enquanto tiver culpados na tua vida, enquanto você for a vítima e você se comportar como uma vítima da tua história e você sempre estar procurando alguém para culpar, você não encontra a cura. Então eu te convido assim a você olhar para isso. Olhar assim, será que tem alguém ainda que você está culpando? Thaís, mas tu não tá entendendo, eu tô aqui nesse lugar, foi porque meu pai me prometeu. Thaís, você não tá entendendo, eu tô aqui nesse lugar porque eu me obriguei, ou não sei quem me obrigou. Enquanto tiver culpados na tua vida, enquanto você ficar olhando assim para quem é o culpado, a tua vida não vai para frente. Então é preciso olhar para isso, sabe? Olhar com verdade assim quem é ainda na tua história, na tua vida que você está culpando. E eu gosto muito de trazer esse olhar de que ninguém é culpado, mas de que cada um é responsável. Cada um é responsável pela sua vida. Cada um é responsável pelas suas escolhas. É muito mais leve quando você não fica procurando alguém para dar culpa. É muito mais leve quando você assume só a tua responsabilidade. É muito mais leve quando você vê a fragilidade do outro e você não vê um como o culpado, outro como vítima e se sente no lugar de salvador. Porque a configuração que acontece é exatamente essa. Você vê uma pessoa como a culpada daquela história, você vê o outro como a vítima e às vezes você se sente a pessoa que precisa salvar. A gente chama essa postura da postura do salvador. Então vamos supor que você via na tua infância o teu pai agredindo a tua mãe. Então você via um culpado, uma vítima, que era sua mãe, e você se sentia o salvador, aquele que precisava ir lá e resolver e, enfim, tirar
a vítima, não é, daquele lugar. E talvez até hoje acontece essa configuração na tua vida. Só que o pior disso tudo é que nem sempre você é o salvador. Aí às vezes você é o que se sente culpado. Aí você é o que se sente culpado, aí tem a vítima e tem o outro que é o salvador. Então é uma configuração inconsciente que acontece e que faz a tua vida não ir para frente. Porque é a consciência que cura. E eu sei que tem muitas pessoas assim que gostariam de A gente quer resolver rápido. Só que a gente precisa entender que o processo da nossa cura, o processo da minha cura, o processo da tua cura é ter a consciência. A consciência do que é seu, a consciência do que é do outro, a consciência do que é na vida que você precisa soltar. Porque eu vou te dizer, às vezes a gente passa anos em um sofrimento por alguma coisa que não precisava ficar tanto tempo. Não precisava ficar sofrendo tantos anos naquilo. Mas por não ter consciência do que precisava soltar, aquilo fica por anos ali. Então precisa olhar com verdade para isso, sabe? Precisa olhar com verdade para o que é responsabilidade tua que você precisa soltar. Porque existe uma ordem. E é só você olhar para a natureza e é só você olhar para a família que você vê que existe uma ordem. Existe aquele que nasce antes, existe aquele que nasce depois. Filhos não precisam salvar os pais. Só que tem filhos morrendo para tentar salvar. Tem uma história que diz assim, era uma mãe, uma menina pequena, e essa mãe, ela morreu. E quando ela morreu, a filha disse assim, eu quero morrer junto com a minha mãe. E às vezes você é esse filho, essa filha, que quando você vê um daqueles que vieram antes sofrendo, você é o filho que diz, eu sofro também, eu quero morrer junto, eu passo por isso também. E aí é sem entender que a forma mais coerente de amar aqueles que vieram antes, a forma mais coerente dessa filha pequena honrar a vida da sua mãe, a forma mais saudável dessa filha honrar a dor dessa mãe, não é dizendo, mãe, eu morro com você, mas é dizer, mãe, eu vou viver, eu vou seguir em frente. E esse é o meu convite para você nessa noite. Eu não sei o que você viu daqueles que vieram antes, eu não sei quais são os bloqueios que você presenciou ou que estão ali no invisível na tua vida. Eu não sei qual as maiores dores das mulheres que vieram antes de você ou até mesmo dos homens que vieram antes de você. E talvez até hoje a forma que você honrou eles foi na dor, foi repetindo a história exatamente igual, só que de uma forma diferente. Repetindo a história exatamente igual, não de uma forma diferente. Mas quando você entende que você pode honrar no amor
e ser o filho, a filha, aquele que vive, que então escolhe viver, que então, se viu um relacionamento doente, desequilibrado do pai e da mãe, então vai ser o primeiro, a primeira a construir um relacionamento saudável. Então, se viu o pai e a mãe passando por dificuldades financeiras, vai ser o primeiro, a primeira a buscar ter essa cura com o dinheiro, entendendo o que é prosperidade, o que é abundância. Essa é a melhor forma de honrar a vida daqueles que vieram antes. Não é ficando na dor, não é vivendo a mesma história, não é tentando fugir também, porque tem coisas que precisam ser restauradas que não é com outra pessoa, é com essa pessoa mesmo que você tá. E vem aqui muitas mulheres que chegam aqui ou que mesmo me chamam e gostariam de agendar um atendimento para o marido. E eu digo, eu entendo que talvez é ele que precisa de ajuda. Eu entendo que talvez é ele que está fechado. Só que a cura começa em você. Porque a cura ela sempre começa quando a gente limpa. Então, tem muitas coisas em você. E o primeiro passo é você trazer para a consciência o que não te pertence, o que não precisa mais pertencer. Gente, aquilo que a Lucy escreveu faz todo sentido. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Eu peguei o gancho aqui na minha cabeça e não interagi tanto, não é? Mas é porque é um assunto bem delicado ao mesmo tempo, não é? É um assunto delicado, é um assunto que precisa ter um cuidado nas palavras para expressar exatamente aquilo que eu queria expressar nesse assunto em que é transformador. E eu tenho mais um ponto assim muito importante, uma grande chave assim, algo para você olhar. Deixa eu ver, temos 20 minutos, estamos a 40 minutos de live aqui. Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, gente? Fátima escreveu muito sentido. Minha sogrinha escreveu muito sentido também. Que bom. Ó, então eu vou entregar mais uma chave para você nessa noite. Isso que eu vou falar, ele é um pouco duro. Mas assim, ele é transformador também. É algo assim para você ir olhando para isso. E quando eu falo desse assunto, eu me lembro de uma paciente em específica. Uma paciente, Simone escreveu, vamos, Ilse, vamos. Então bora, gente, bora para mais uma chave, porque isso aqui, ó, vou te dizer. Teve uma paciente em específico, assim, que foi um processo bem trabalhoso foi um dos casos, assim, foi bem trabalhoso. Ela veio em busca por causa das crises de ansiedade e depressão. E a gente precisa entender que a doença, ela é um programa que nos ajuda a sobreviver. Então, toda doença, quando ela aparece, ela está nos ajudando a sobreviver. Por exemplo, quando dá Alzheimer é a doença que faz esquecer. Faz esquecer o quê? Quem tem Alzheimer é porque passou por muitas dores na vida. Então, o corpo está ajudando essa pessoa a sobreviver, fazendo ela esquecer das grandes dores que ela viveu. Tipo isso. Então, assim, ó, dando um exemplo de uma doença. É assim,
A doença, ela tá aí para nos ajudar a sobreviver. É como o vício. O vício, ele está aí para ajudar aquela pessoa a sobreviver às faltas que ela teve. Então, toda doença, ela tem algo por trás nesse sentido. Ela está tentando nos ajudar até que a gente resolva aqui, do lado de dentro, o que precisa ser resolvido. E nesse caso em específico dessa paciente, então, ela disse que queria muito a cura dela. Só que ela trabalhou assim uma vida inteira, ajudando o marido, ajudando as filhas. E ela sentia assim que ela sempre trabalhou para os outros e que ela nunca pôde parar por ela, sabe? Sabe aquela criança assim que desde pequenininha estava envolvida ali em ajudar o pai e a mãe, nem teve infância direito, nem teve adolescência direito, nem teve nada, né? Então, ela tinha essa história de muita dor e de grandes perdas na vida. E ela gostaria muito da cura dela, tipo assim, ela gostaria muito de melhorar ali das crises de ansiedade que ela estava tendo. Só que naquele tempo ela não melhorou. E quando a gente olha, quando você olhar e entender que a tua doença, o teu sintoma, o problema, quando ele não se resolve, é porque tem um ganho escondido. Como assim, Thaís? Essa mulher, como eu falei, ela nunca foi cuidada por ninguém. Mas ela estava sendo naquele tempo pelo marido e pelas filhas. Então, estar doente não era bom, mas tinha um ganho por trás. Tinha algo que ela ganhava quando ela não estava bem. Era a atenção, era o cuidado, era talvez poder descansar um pouco, isso que sendo que na vida ali, né, durante a vida dela ela não conseguia ficar um pouco mais na cama, descansar. Então você precisa entender que a doença por trás dela pode ter um ganho. Então, o que é que você ganha quando você não está bem? O que é que você ganha quando você não vai para frente na vida? É a atenção de quem você tem quando quando você não segue o teu caminho. E é sobre isso também que eu quero te convidar assim a você olhar. Porque precisa encontrar. Eu sei que ele é um pouco mais delicado de falar disso, de olhar, né? Porque é um olhar muito clínico para encontrar assim o que está por trás. Mas eu queria trazer assim essa consciência para vocês de que às vezes a cura ela demora um pouco mais, ou às vezes os processos eles são mais lentos por ter algum ganho escondido. Porque quando a gente está doente, algo a gente ganha. Às vezes aí não precisa ir para a cama com o marido, aí às vezes não precisa ir trabalhar, aí às vezes ganha mais atenção, aí às vezes pode descansar um pouco. E isso eu tô falando dos casos mais assim, que estão aí mais enraizados, né? Principalmente assim, enfim, não vou citar aqui para não entrar, mas eu não estou generalizando. Eu estou falando que tem essa questão por trás, quando
às vezes ali a cura não acontece. Quando, vamos dizer assim, todo o excesso, ele está escondendo uma falta. Então, tem coisas que é como se a vida fosse compensar, sabe? Por exemplo, teve falta da mãe quando era pequena, então quando é adulta, está compensando aquela falta. Assim como esse caso que eu dei o exemplo. Então, poderia aqui dar 1000 exemplos, né? Mas o principal ponto é até você não ser verdadeiro nesse sentido de se liberar, de reconhecer. Essa é a palavra, reconhecer o que é que você ganha quando você não tá bem. E abertamente mulheres chegam até aqui e dizem assim, não, é que daí eu me escapo aqui de, né, daquele negócio, né, vocês me entenderam? Então, assim, em muitos casos, existe ali um ganho que a gente precisa olhar com verdade do que é que você está tentando escapar ou o que é que você está buscando que você não teve. Então, esse é meu convite para essa noite, assim, é trazer essa consciência de que, consciência não tem como ir ali comprar um remédio para isso, mas tem como você ir passinho a passinho, expandindo a tua consciência, olhando com verdade para a tua história, sem ficar dando desculpa, sem ficar fazendo rodeios, mas olhando com verdade para aquilo que você viveu, para aquilo que você passou, porque tudo está ali dentro. Tudo está. E quando você entende que você pode ser o primeiro, a primeira a girar essa grande chave, que talvez ninguém conseguiu antes, ninguém teve nem a possibilidade de girar essa chave antes. Então é entendendo que o teu lugar, ele não é de ficar ali na vida como uma vítima. O teu lugar não é de morrer, é de ter vida. É de ser o primeiro, a primeira a alcançar aquilo que talvez ninguém antes alcançou. É por isso que eu digo para os pais, para as mães, principalmente para as mãezinhas que me procuram ali para atender adolescente ou até mesmo criança. Eu digo assim, quando você atravessa a ponte, quando você se cura, então você atravessa a ponte com o teu filho. Senão não tem como você levar o outro aonde você não foi. Então você pode ter certeza que é você a pessoa que precisa sim buscar a tua transformação. Para de esperar o outro, para de colocar assim, ó, toda a tua expectativa, tipo assim, a minha vida só vai mudar quando meu marido mudar, minha vida só vai mudar quando a tua vida ela só vai se transformar quando você se transformar. A tua vida só vai melhorar quando você trazer para a consciência o que te faz ficar lá embaixo, o que não te deixa avançar. E muitas vezes você vai descobrir que a pessoa que mais te segura no mesmo lugar é você mesmo, é você mesmo. Mas quando você entende que todos aqueles que vieram antes, eles estão esperando por você. Sabe, às vezes em vida você não vai ouvir isso. Às vezes em vida você não vai ouvir a bênção da tua mãe dizendo, filha, vai lá. Às vezes nem deu tempo. Às vezes aí tinha alguns problemas e você nunca ouviu a bênção, sabe? De dizer assim, filha ou filho, eu te abençoo para você ir em frente na vida. Eu te abençoo para você prosperar na vida. Eu te abençoo para você ter um relacionamento saudável na vida. Talvez nem deu tempo, talvez você não vai ouvir. Mas eu quero assim que você saiba que todos aqueles que vieram antes, eles estavam esperando por você.
Eles estavam esperando para alguém atravessar a ponte e abrir os caminhos para aqueles que vêm depois. Então, não se sinta só. Então, entenda que quando você olha para a tua vida, você vai estar honrando realmente, com amor, aqueles que vieram antes. Como o exemplo da menininha com a mãe, é para viver, é por isso que eu vivo. Eu sigo em frente, eu me expresso, eu vou aprender a dirigir. Meu Deus, eu falo para as mulheres que vêm até aqui, mulher, por favor, vença o medo. Porque talvez você vai ser a primeira. E por isso que parece difícil. Mas está nas tuas mãos agora. Isso. Fátima tá pedindo se vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado sim, tá bom? Para quem tá chegando agora, vou deixar essa live salva. Então, se você chegou depois, você pode ir lá no perfil e assistir, tá certo? Depois eu passo pro YouTube também, se você preferir assistir por lá. Então, gente, é sobre isso. É sobre você entender que você pode ser o primeiro. E você tem a bênção de todos aqueles que vieram antes. Sinta isso. Sinta isso e receba. E você pode até agora aqui, ó, falar comigo. Quando você for dormir, se você sente a necessidade de ainda mais de trazer isso, faça isso. Fale assim: eu aceito a bênção de todos aqueles que vieram antes para seguir em frente na vida. Alguém escreve aqui embaixo, ó: eu aceito a bênção de todos aqueles que vieram antes para ir em frente na vida. Alguém escreve aqui embaixo nos comentários: eu aceito a bênção de todos aqueles que vieram antes para seguir em frente na vida. Então, é sobre isso. E quando você entende isso, e quando você entende que essa dor não é só tua, não, é muito mais leve seguir. É muito mais leve entender que aquela pessoa, às vezes, que você tem a dificuldade de conversar, ela tem a mesma ferida que você. Nós somos, vamos dizer assim, partes, não é? Do mesmo corpo. Então, eu aceito a bênção de todos aqueles que vieram antes para seguir em frente na vida. Eu fixei aqui para quem quiser anotar no seu caderno ali, no seu gratidão, Cassiane. É isso. Eu aceito a bênção de todos aqueles que vieram antes para seguir em frente na vida. E a gente realmente aceita a bênção quando a gente faz isso aqui, ó. Abaixa a cabeça para aqueles que vieram antes. Quando eu não quero mais mudar o outro. Porque até eu ficar tentando mudar o outro, eu não estou aceitando a bênção. Até que eu fico tentando mudar o jeito do meu pai, mudar o jeito da minha mãe, mudar a minha avó, meu avô, minha nona, meu nono, eu não estou baixando a cabeça para eles e recebendo a bênção. Eu estou me sentindo maior que eles. E se eu me sinto maior que eles, eu saio da ordem. E é por isso que a vida se desequilibra. Então, receba assim essa live de hoje como um presente mesmo na tua vida, assim, para que você possa avançar. Para que você possa avançar com outro olhar. E é claro, se você precisa da minha mão nisso, agenda o teu atendimento, fica de olho aqui quando a gente tem as imersões. Mês que vem, agora essa turma de sábado já está fechada,
Mas mês de março a gente vai ter outra turma de imersão, dia 16 de março. Então fica ligado quando as inscrições abrirem. E vem viver a tua cura, sabe? Vem liberar aquilo que precisa liberar. No atendimento individual a gente consegue tratar. Já no primeiro atendimento, a raiz de qualquer sintoma, doença ou bloqueio, a gente consegue trazer para a tua consciência o que está por trás que até hoje você não conseguiu ver. A gente consegue até, inclusive, com esse método que eu trabalho, que é o método Procure Cicatrizes, a gente consegue, inclusive, encontrar as datas de quando foi os maiores traumas. Então é muito profundo, porque quando a gente traz para a consciência o que está ali escondido, a consciência nos cura. Gente, então olha só, antes de eu finalizar essa live, vamos fazer uma oração? Não vamos perder, né? Não podemos deixar de fazer uma oração, não é, gente? Então, assim, eu te convido assim a você abrir o teu coração. Boa noite, Marilene, que bom ver você aqui. Então, eu te convido assim a você abrir o teu coração, elevar o teu pensamento a Deus, à luz, aquilo que você acredita e que está baseado na verdade, na justiça, no amor. Eu convido você que também se sente longe de Deus, eu te convido a você abrir espaço nessa noite para que você ocupe o teu lugar de filho amado, porque o Senhor, Ele te amou antes mesmo de te colocar no ventre da tua mãe. Então, eu te convido a você elevar o teu pensamento nesse momento. Pai, nesse momento eu te peço para que o Senhor toque cada vida aqui presente, para que o Senhor derrame a tua sabedoria sobre cada pessoa que aqui está. Senhor, que o Senhor mostre, que o Senhor amplie a visão de cada pessoa que está aqui na live de hoje, para que elas possam ver com verdade aquilo que elas precisam mudar, aquilo que elas podem mudar, para que as suas vidas sejam transformadas. Senhor, eu te peço para que o Senhor entre na casa de cada pessoa, no relacionamento, no trabalho, na vida pessoal. Senhor, nós te convidamos para que o Senhor entre, para que a luz prevaleça. Senhor, que possamos acessar a tua paz nessa noite, a paz que só em ti a gente pode encontrar. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de ser o primeiro, a primeira a atravessar a ponte. Obrigada, Senhor, por ser o primeiro, a primeira, essas pessoas que estão aqui, a ter acesso a esse conhecimento de transformação. Que nelas encontre o poder, a coragem, a força e tudo aquilo que precisam para seguir em frente na vida. Obrigada, Senhor, pelo teu alimento, pela tua bondade. Obrigada, Senhor, pela casa. Obrigada, Senhor, por tudo. Nós te damos graças nessa noite e pedimos a tua proteção. Senhor, eu peço para que o Senhor proteja a vida das pessoas que aqui estão nessa noite. Que o Senhor coloque um manto de proteção, para que assim seja e assim é. Amém. Gente, então é isso. Eu espero assim que essa live tenha feito sentido para você, para que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você chegou depois, eu vou deixar essa live salva lá no perfil, então vai lá e assiste. E eu vou te pedir assim para que você me ajude a expandir essa mensagem para mais pessoas, a expandir essa consciência que cura para mais pessoas. Então você toca no aviãozinho e você encaminha para aquelas pessoas que são especiais para você,
para aquelas pessoas que você vê que estão passando num momento difícil e talvez nem sabem para onde olhar. Então, seja luz na vida também dessas pessoas e encaminha, tá certo? Vou ler aqui os comentários. Ó, gente, deixa eu pedir mais uma coisa. Tira um print e posta lá. Posta lá nas tuas redes sociais, lá no teu history, que eu vou compartilhar de todo mundo assim que postar. É uma forma também, não é? É uma forma também da gente expandir essa mensagem. Então, tira um print aqui, ó. Deixa eu ficar paradinha, ó. Até tomei banho pra dar essa live hoje, gente. Tá acreditando? Tô aqui com o cabelo úmido ainda. Tira um print, então. E ó, compartilha lá, escreve a consciência cura. E me marca, tá bom? Deixa eu ler aqui agora. Valéria escreveu amém. Simone, amém. Karine, amém. Gente, fez sentido para vocês então? Gratidão a cada vida. Muito obrigada. Para mim é uma alegria também estar aqui com vocês, viu? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até mais, viu? Beijo, beijo.